Eu vou falar agora brevemente sobre a preparação de amostras para microscopia óptica. É, Primeiro, o corte, né? É, Dá para a gente fazer uns cortes para fins de utilização em aula à mão livre, né? Aqui mostra, por exemplo, essa imagem eu tirei de um livro de anatomia vegetal. Esqueci de colocar a referência aqui, mas então tem uma gilete dessas normal, né, que a gente usava para barbear, né? É, Então, aqui o cidadão segura um pequeno talo de uma planta, né? E mostra o corte, né? Então, ele puxa a lâmina muito fina e aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tem o tecido cortado, que eu diria que ficou muito grosso, né? Reparem que ela está molhada, né? Se coloca água aqui, olha que tem água em cima da lâmina. Coloca água em cima da lâmina e faz o corte bem fininho. E esse corte agora vai para um reservatório de água, né? Uma, uma placa de Petri, um vidro de relógio, uma vidraria de laboratório com água. Mas eu vou ressaltar que isso aqui está muito grosso, né? Não dá para usar isso aqui para microscópio. Dá para enxergar talvez uma beiradinha aqui que esteja mais fina. Então isso exige uma prática muito boa, tem que ser feito assim com muito cuidado. E assim, são feitos muitos cortes, né? Eu vou mostrar vocês vão ver lá no material suplementar, tem alguns vídeos, mostra o pessoal cortando esse material, né? Então você faz dezenas de cortes, coloca eles todos em uma placa e daí aproveita alguns. Né? Um cara que tem muita experiência, então vai conseguir ter um rendimento legal nisso aí. Aqui mostra um tipo de corte, né? Então aquela ali é a técnica, e esse corte aqui que o cidadão está fazendo, a gente chama de corte transversal, atravessou o tecido. Tá? E aqui, ó, vocês estão vendo um corte que a gente chama de paradérmico. O cidadão aqui está cortando uma fatia próxima à superfície. Esse tipo de corte aqui permite olhar, por exemplo, como é que estão os estômatos, né? Como é que é, e algumas outras estruturas que ocorrem na epiderme, né? O corte paradérmico. Aquele corte que a gente viu antes é o corte transversal, que produz algo mais ou menos assim, né? Uma, um espécime redondinho, e daí tem o corte longitudinal, né? O corte longitudinal, então, se for cortar aqui bem no centro, ele vai aparecer assim, sendo que essa parte central, né, se refere a essa região aqui. Tá? Então, corte transversal e corte longitudinal. Aqui tem alguns exemplos de cortes paradérmicos, né? Esse aqui é de uma universidade estadual de Maringá, lá no Paraná. Eles vendem umas lâminas, né? Eu achei isso aqui, mostrando para vocês. Então, milho, café, essa aqui tradescante pode ser inclusive aquela que está sendo cortada ali naquela figura anterior, né? Tem um tipo de caule parecido. E aqui vocês veem um jeito diferente do posicionamento dos estômatos, né? Que são essas estruturas aqui, ó. E as colorações diferentes, né? Então, aqui o estômato está colorido de vermelho, né? E a parede celular das outras células está azul. Aqui a coloração uniforme, mas enfim, dá para vocês verem que os tipos celulares são diferentes, né? A forma das células, o jeitão delas, dependendo do tipo de planta. E o jeito dos estômatos também. Aqui são cortes transversais aqui de folha. Então pegou a nervura central da folha e fez um corte, né? Aqui a gente está vendo
um feixe vascular aqui da folha, né? É uma nervura. A epiderme superior, a epiderme inferior. E aqui um pedaço do pecíolo de camélia. Camélia é a planta do chá, né? Camélia sinensis. Então, cortes transversais, né? Que nem eu mostrei para vocês antes, né? Lembrando que aqui, ó, vejam que por baixo, aqui a gente vê essa região e não tem muita coisa por baixo, né? Ou seja, parece que está tudo focado direitinho. Eu não vejo muito dessas regiões assim confusas. Isso só é possível porque o corte é muito fino. Olha, reparem aqui, por exemplo, né? Parece que tem uma coisa em cima da outra, tá? Nesse local aqui, ó, está aparecendo mais do que uma camada de célula. Então, como a luz consegue atravessar, o corte fica confuso, indistinto. Então, nessa região, esse corte aqui está um pouquinho grosso demais. E esse aqui já está bem mais fino. E aqui um corte longitudinal, né? Nesse caso, coleus, é uma plantinha muito usada, vocês vão ver várias imagens de coleus, está mostrando aqui o que a gente chama de meristema apical, né? A gema apical tem duas gemas laterais, nesse caso por causa da posição do corte. Essa aqui, ó, o corte ficou fora, né? Cortou fora da gema lateral, mas eu tenho aqui um ápice, né? Então cortou de comprido, vamos dizer assim. Se fosse transversal seria assim, cortou de comprido, um corte longitudinal axial. E a gente vê então as folhinhas surgindo aqui do meristema apical, né? Meristema apical do caule. E aqui do lado o ápice da raiz, né? A pontinha da raiz. Que a gente vê também as células, né? Claro, não, por causa do aumento a gente não está vendo o detalhe, né? Das células, são bem pequenininhas aqui, mas dá para ver essas estruturas da ponta da raiz, né? E aqui a gente vê as células bem direitinho. Então, um corte longitudinal. Isso aqui são ferramentas que a gente pode usar para fazer os cortes, né? Esse aqui é um micrótomo motorizado, né? A gente coloca uma ferramenta e ele vai cortando automaticamente o material. Então, para isso, você pega, por exemplo, um ápice daqueles, né? Pegou o ápice da plantinha, cortou um pedacinho dela, a gente embloca, coloca isso dentro de um bloco, parecendo uma vela, bloco de parafina, né? Tem uma série de técnicas até chegar aí, né? Mas essencialmente é pegar esse ápice e colocar dentro de um pedaço de vela. E esse pedacinho, um cubinho, é posicionado aqui e daí vai passar uma navalha que vai passando várias vezes, né? E com isso vai produzindo uma tira muito fina. Um micrótomo desses vai conseguir produzir alguma coisa em torno de 10 a 20 micrômetros, né? Talvez até mais fino, mas aí começa a ficar bastante complicado por causa de problemas de afiação dessas lâminas, né? Possivelmente mais perto de 20 micrômetros. Isso aqui é um tipo de micrótomo, né? Mais barato, digamos assim, que pode ser usado para, enfim, para aulas, né? Para colégios. O que ele tem aqui é um equipamento, né, que a gente chama de micrômetro. Ele é baseado em uma estrutura chamada micrômetro, que essencialmente é um parafuso aqui dentro com um passo muito fino, né? E conforme gira, então tem uma marca e você vai ter um avanço aqui, ó, né, que é medido em micrômetros. Aqui, é claro, eu não tenho noção de qual é essa escala, essa é uma figura de internet. Mas conforme gira, esse parafuso vai subindo.
e ao subir empurra o espécime. O espécime também tem que ser emblocado, né? E daí você vem com uma gilete ou com uma navalha, um equipamento de corte e corre ele pela superfície, né? Funciona muito bem, né? É claro, isso tem limitações e tal, mas você consegue corte que você não conseguiria fazer à mão livre, né? Com um pouquinho de prática. E essa tem com o suporte e sem o suporte, claro. Você pode fazer isso na mão e pode fazer isso apoiado na mesa. Então, com isso, você consegue chegar a fazer cortes bem finos. É, aí, como eu tinha falado para vocês, outro passo da preparação do material é as técnicas que você usa, né? Então, além de cortar o material, logo depois que você corta o material, esse material costuma ir para uma vasilha com água, dependendo dos pré-procedimentos que tiveram antes, né? Quando você prepara o material para passar no micrótomo, ele já passou por uma série de procedimentos. Entrar na parafina ou resina, enfim. E depois ele vai para outras etapas. Então, existe uma série de procedimentos aqui. E no caso de um material, por exemplo, um corte à mão livre, né? Então, como eu falei antes, você pode remover a cor dele, ou você pode observar ele direto no microscópio também. Nada impede. Apenas você vai ter mais dificuldade para ver alguns contrastes, né? E se ele tiver muita cor, por causa de algumas substâncias com cor, talvez seja mais complicado de enxergar, né? Mas os procedimentos, daí a gente podia citar a remoção de cor, que pode acontecer ou não, a colorização, que pode acontecer ou não, a fixação, que pode acontecer ou não, e a montagem da lâmina, né? Eu tenho que pegar esse material e colocar na lâmina de vidro para observar no microscópio.